portanto, uma entrevista a seguir a outra. Tivemos a Kelly e agora temos a Raquel. Olá Raquel, bem-vinda. Olá. Ao programa Repórter X, na rádio Nasci para Cantar. Raquel, obrigado por quereres dar a cara e vais falar comigo, com Keis, com a Ana, sobre assédio sexual e imoral no trabalho em Portugal, certo? Certo. Conta-me um bocadinho da tua história, o que é que se passou contigo, exatamente? Então, eu entrei nessa empresa, tinha aproximadamente um mês, e eles dividiram o setor e um novo chefe iria para esse setor, responsável pelo meu setor. E o que acontece? Ele começou já na primeira semana, ele mudou o meu lugar. Me colocou sentado próximo dele, eu não entendi qual é a razão. Aí ele falou que a razão era só que ele queria mais próxima dele. Então até então eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Aí em seguida teve uma festa de empresa, algumas pessoas foram dispensadas da festa. Eu pedi também, porque ficaria ruim na volta, porque ficaria tarde. Ele falou que isso não seria o problema. Eu não estaria dispensada, que eu teria que ir e que eu poderia voltar no carro dele. Só que eu preferi vir com meu namorado. Eu fui, aí meu namorado deu umas voltas, aí quando terminou a festa. E quando ele ficou sabendo que eu não iria embora com ele, ele ficou um pouco aborrecido. Aí eu comecei a perceber o que estava acontecendo. E quando foi naquela mesma semana, logo que eu entrei na empresa, eu avisei que eu tinha uma passagem, um pacote de viagem com um hotel e falei a data. Então eu fui dispensada anteriormente, eu fui acordado logo no começo. E eu avisei para ele sobre isso. Ele falou comigo que eu não poderia ser dispensada no dia porque eu não estava sendo boa para ele. Aí eu falei com ele que eu não tinha como cancelar tudo, porque era 2 dias, né? Era só 2 dias e eu estava muito em cima. Aí ele falou, se você for, você vai ser punida, porque você também não é boa para mim. Se você fosse uma pessoa boa para mim, eu poderia facilitar a sua vida. Porque uma empresa como essa, não é qualquer pessoa que consegue um cargo aqui. Não é qualquer pessoa. Raquel, já agora, que cargo era e que empresa Eu prefiro não falar o nome da empresa. Não é o nome que eu quero saber. Eu quero saber o que é que faziam nessa empresa. Ah, sei. Era vendas. Vendas de... Eu preferi até nem falar o setor. Era comercial. Era comercial, mas era também um escritório também. A gente ficava muito na parte interna. Então, e a Raquel começou a entender que havia ali assédio. Sim, depois foi muito claro. Ele falou que se eu não fosse boa para ele não seria bom para mim. E ele tentava de todas as formas ficar comigo sozinha. E o que aconteceu? Eu conversei com ele em privado, particular, e falei com ele sobre a situação, porque ele começou a não me dar trabalho. Eu ficava o dia todo sem fazer nada. Aí, já dentro da empresa. Isso, a dar prejuízo à empresa. Não, eu poderia ser acusada até de não estar querendo trabalhar. Né? Exatamente. Aí eu conversei com ele falou comigo, você não é boa pra mim, sabe? Quantas pessoas não gostariam de ter a oportunidade que você tem? Por que você não é boa pra mim? Quando você for boa pra mim, eu vou ser bom pra você. Nessas palavras, sem dizer... E ele só usava a palavra ou foi começando a tocar com o dedo? Não, as palavras, sim, de vez em quando ele passava a mão, assim, mas não nada muito... Tem câmeras também, né? Mas ele falava isso, mas com a insinuação, né? E o que aconteceu? Eu procurei a pessoa superior e falei a situação. Ela falou que isso pode acontecer e que eu falei assim, eu acho que a situação seria mudar de setor. Setor não, de chefe, porque tinha outra equipe. Aí ela falou, ele tem que te liberar, ou você vai ter que provar. Eu entendo você, porque isso é muito comum, você não é a primeira, não é a última, né? Já sabiam do que se passava ali. Quer dizer, sim, eu falou que isso acontecia. Normal. Uma coisa relativamente normal. O chefe era português? Oi? Era português? Sim. E o que acontece? Aí aconteceu que eles foram e chamaram... Não, eu conversei com ele e ele falou que ia me demitir, então.
mas eu que tinha que pedir a demissão. Eu falei que eu não ia pedir demissão. Aí ele foi e falou que ia me demitir, mas falou só de boca, ele não assinou papel nem nada. Aí eu voltei a conversar com eles de novo, aí nós fomos para uma sala, eles foram para outra sala, conversaram com eles, só que aí tinha chefes também do setor deles, e eles foram assim, entenderam o lado dele, entendeu? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, pra gente acabar com toda a situação. Você não precisa assinar a demissão, nem nada, é só você me pedir desculpa. Para ficar. E tu pediste E desculpa. você for boa pra mim, aí... Frente aos chefes? Não, conversou comigo, mandou um recado nisso, se eu fosse boa... Ficou como se eu fosse uma pessoa indisciplinada, entendeu? Claro. Aí ela me passou o recado, ela tá aqui, você não precisa assinar a demissão, só que nós temos um problema. Eu entendo sua situação. Como mulher, eu entendo, eu sei o que está acontecendo, só que nós não podemos fazer nada. Era a única mulher de cor a trabalhar nesse setor? Ai, eu não me lembro, não. Tinha outras pessoas, mas eu acho que uma só, talvez, misturadas. Então, mas tu achas que tu foste escolhida por quê? Porque é que foste o Eu acho alvo? que eu não fui escolhida. Eu acho que ele fez Era isso com um outras alvo, pessoas. Eu acho que ele não fez só Portanto, comigo. ele não porque fez outra pessoa porque gostou de pediu. ti. Não, eu acho que ele tinha costume de fazer isso, porque outra pessoa pediu demissão, mas não falou Era uma por quê. pessoa livre ou era casada? Casado. Portanto, logo havia assédio, não é? Sim, mas... Não havia engate. Sim, uma outra pessoa tinha Não, saído do muitas trabalho. Uma outra vezes- pessoa tinha saído do trabalho já, mas não falou por quê. Por que tinha saído? Ela tinha muito mais tempo de empresa do que eu. Não, porque muitas vezes arranja-se namoricos e dão casamentos nos trabalhos, não é? Sim, mas não Sim, é... não é o mas caso, não é local. Isso aí nem neste- passou, eu tinha namorado, nem passou pela minha cabeça. E nem é dizendo, se tu fores boa para mim, eu facilito-te a vida. Uma Isso é um relação, assédio. uma relação não começa de maneira Sim. alguma neste tipo de conversas. E em nenhum Porque já momento eu também partida dei a é liberdade. para Em nenhum momento eu dei a liberdade. Há a abertura. solução, mas também há ali a forma de ser superior e de minimizar a outra pessoa, não é? Exatamente, ele aproveitou a posição, A posição para e impor o o estatuto poder. que teria dentro da empresa para poder, de alguma maneira, aproveitar-se dela. Sim, então- mas eu entendo o que o senhor queira colocar. Da forma, por exemplo, independente se ele ser casado ou não, existe casos da pessoa arrumar um namorado. Exato. Mas não foi o caso, porque eu não dei essa liberdade e tem uma diferença entre a pessoa tentar seduzir uma pessoa e o assédio. Que quando você é firme com a pessoa assim que você não está gostando, ela tem que parar. Quando ela continua, isso é assédio, né? Exatamente. Então tem um limite. Em algum momento você pensou duas vezes se devia de ceder ou não? Não pensei. Eu achei aquilo um absurdo, porque na verdade, assim, eu fiquei sem saída. Aí eu conversei com ela, ela falou assim, Raquel, eu sei o que está acontecendo, mas assim, o que acontece? Você não é obrigado a sair da empresa. Você pode pedir desculpa para ele, porque ele falou que eu fui indisciplinada. Eu não E pediu disciplinada. desculpa para ele, para ficar? Não, eu ainda vou terminar a história. Ela falou assim, ó, você pode pedir desculpa pra ele, aí você continua na empresa, que ele já tinha mandado embora de boca, né? Você pode continuar na empresa, se você pedir desculpa. Agora, ele não abre mão pra te mandar pra outra equipe, eu sinto muito, você vai ter que continuar na equipe dele. Ele falou, se você for boa, se comportar bem, você entendeu? Ele já tinha falado aquelas palavras olhando no meu olho com outra intenção, mas ele falou a mesma, ou seja, ele mandou um recado pra mim, né? Oculto. Aí falou, se você se comportar bem, como se eu tivesse sido disciplinada, assim, você pode continuar na empresa. Isso é. Aí eu peguei, eu até lembrar disso, eu até fico passando mal. Aí eu peguei e falei assim, olha, sinto muito. Eu falei com ela assim, eu não tô vendo outra saída, ninguém vai me ajudar? Gente, é só me transferir para outro setor, você tá vendo o que tá Ele nunca acontecendo? foi punido por isso? Não, eu assinei minha demissão, eu fui embora. Como que eu vou ficar com uma pessoa assim? Ele fez minha vida um inferno durante uma semana que eu fui recusando ele. Ele não me deu trabalho, ele ficava zangado. É assim, se eu cedesse, porque ele estava acostumado as pessoas cederem, né? Tu não achas Algumas pessoas talvez cedem, né? Tu não achas que às vezes por química, porque a mulher pode, entre aspas, gostar da pessoa que está a assediar e ceder porque gostou da pessoa? Independente disso. Mas aí já não é assédio. Porque assim. Já é de livre vontade.
Claro, não. Quer dizer, há pessoa que faz a tentativa e a outra que cede. Isso já não é assédio. É isso que eu tô falando, mas no caso não foi o que houve. Foi muito claro que eu não queria. Claro. Né? Inclusive eu achei. No começo eu nem entendi o que estava acontecendo. Eu achei que ele estava implicando. Exatamente. Era uma coisa de chefe, e nunca funcionário. começa uma relação com uma chantagem com outra pessoa. Sim. Nunca jamais, só se a pessoa não estiver com o seu perfeito juízo. Eu acho. Que eu me envolveria com alguém, independentemente de achar até que poderíamos ter uma relação ou não, se essa pessoa de alguma maneira me viesse intimidar. Ou tu fazes-me obedeces, ou tu és boa para mim. Afinal de contas, isto é o quê? Nem existe. Isso não existe. O que aconteceu? Ele tentou, de alguma forma, aproximação. Que na hora que ele. Eu acredito, né? Na hora que ele falou. Eu ainda não falei uma parte. No dia da festa, ele me liberou mais cedo. Eu falei, eu gostaria que fosse liberada da festa, porque fica difícil pra mim voltar. Aí ele falou, não, você não está liberada da festa, mas eu vou te liberar mais cedo pra você ficar bem bonita e cheirosa. Pra mais tarde. Ele me liberou mais cedo. Essas foram as palavras. Mas até então eu ainda achei que poderia ser uma simpatia, entendeu? Eu ainda não estava interpretando. Aí quando foi mais tarde, quando ele viu que eu fui embora com o meu namorado e não com ele, aí que ele reagiu bem nervoso, ele não gostou. E ele desde sempre sabia que a Raquel tinha um namorado? Até então, acho que ele não tinha certeza, até ele ver o meu namorado, né? Até ele ver com o olho, né? Você contou para o seu namorado? Não, melhor Nunca contou? Não, essas coisas é melhor não falar. É melhor não falar. Mas porquê? Pra não dar confusão também. Achou-se capaz de resolver o problema com eu o nem descobrimento? sequer consegui a ajuda das pessoas superiores que sabem que isso acontece, entendeu? Aí você imagina. Depois disso eu conversei com algumas outras pessoas que falaram assim, por que você não processa esse tipo de coisa? Mas não é tão simples. Não é fácil. Assim. Não. Porque você precisa de testemunhas de colegas de trabalho que trabalham lá. Okay. Tem outra questão também, você entrar em outra empresa. Tem a questão também, às vezes a pessoa está no poder e ela realmente não assediou ninguém. Da mesma forma que pode existir o assédio moral verdadeiro, pode existir o falso. Uma pessoa querendo ganhar vantagem da empresa e inventar. Exatamente. Aí você imagina, uma pessoa que estou processando uma empresa por assédio e vem ninguém vai me aceitar trabalhar. Sem chegar a outro país. Aí a pessoa vai falar, gente, é uma encrenqueira. Isso foi muito recente então. Não foi provado, então é mentira. Porque quando é provado é mentira. Foi muito recente em Portugal, certo? Oi? Foi muito recente. Isso tem em torno de, acho que de 2 anos, né? 2 anos. Agora chegaste à Suíça, és imigrante na Suíça. Exatamente. Aqui na Suíça, viste um mundo diferente ou também achas que existe muito assédio? Não, na Suíça eu nunca vi nada parecido. Não, nunca foste assediada? Eu já ouvi de outras pessoas, mas no meu caso nunca. Nunca foste assediada? Não. Qual é a mensagem que tu deixas para as vítimas de assédio, seja ele qual for? Assim, que é complicado, é uma situação muito complicada, que a pessoa não deve se sentir culpada, porque ela não tem culpa, entendeu? Eu não posso aconselhar assim, a pessoa ela denunciar, mas de repente ela tentar reunir provas para provar o que aconteceu. Porque no meu caso foi uma coisa muito rápida, eu tive que decidir muito rápido, ou eu continuava naquela situação e de repente ele poderia fazer coisa até pior, porque ele estava fazendo minha vida no inferno, né? Aí, e reunir provas, talvez, né? Ou talvez cedesse, né? Vamos dizer assim, que algumas mulheres, infelizmente algumas mulheres a gente sabe que às vezes precisa do trabalho e faz esse tipo de coisa. Vamos fazer uma última introdução, Ana? Não, eu sou a favor que se deve denunciar este tipo de casos. Devemos, se não quiser denunciar a nível do trabalho, mesmo que perca todos os direitos, deve denunciar, porque é um direito que a pessoa tem, a pessoa não deve ser manchada de alguma maneira, e depois quem está próximo, pelo menos um desabafo, porque isto são sempre coisas que mexem no subconsciente e no psicológico do ser humano. Uma mensagem final? Um beijinho. Um beijinho para os nossos ouvintes da rádio e televisão, Nasci para Cantar, e todos os ouvintes, em todas as plataformas. Exatamente, e quando haja um caso desses, é denunciar, sem medo.
Sim. Minhas amigas, muito obrigado, especialmente a ti, Ana Maria, por trazeres duas convidadas a falar de assédio moral e assédio sexual. São temas muito importantes na nossa sociedade, são tabus que nós devemos de passar a mensagem para reduzirmos. Deixar de tabu, deixar falar abertamente sobre estes temas. Muito bem, aquele abraço a todos e até à próxima terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima. Até uma próxima.